Olá, boa tarde. Vamos fazer a análise aos índices americanos. Vamos começar pelo Nasdaq, que desde a última análise estávamos sensivelmente acima da zona na altura da resistência, que já se tinha transformado em suporte. Eu dizia na altura que era possível que tivéssemos uma extensão até próxima do máximo, ou até esta zona dos 4.600 pontos, e depois eventualmente teríamos uma reação descendente. Acabou por haver uma surpresa positiva aqui no Nasdaq. Tivemos um gap up bastante significativo de 22 para 23 de outubro, cerca de 2%, e isso acabou por catapultar o índice para muito próximo da zona de máximos. Nesta fase estamos já pertíssimo da zona de resistência, a zona de resistência principal, e é provável que, enfim, exista uma quebra ou pelo menos uma violação da mesma. É pouco provável que exista para já uma retração precisamente em cima da zona de resistência. Mais cedo ou mais tarde, volto a dizer, acredito que tenhamos uma retração, até porque a lateralização tem vindo a ser longa. Tivemos aqui um grande aumento na volatilidade desde sensivelmente maio, junho para cá, por isso não é expectável que continuemos com linearidade ascendente. Mais cedo ou mais tarde teremos uma correção, embora, volto a dizer, não me parece que nesta fase, no encosto à zona de resistência, que seja já precisamente nesta zona que vamos ver a retração acontecer. Se bem que, se olharmos para o gráfico horário, vemos que existe aqui um sinal de alerta. Estamos precisamente acima da zona daquilo que poderá vir a ser um Head and Shoulders, eventualmente. Se esse Head and Shoulders se vier a concretizar, então aí sim teremos um fácil de identificar ponto de potencial inversão. Se isto acontecer e se depois tivermos a quebra em baixa da zona de suporte nos 4.640 pontos, teremos então a inversão de tendência. Repare-se, já tínhamos sinalizado aqui essa possibilidade entre o dia 14, 15 de outubro e o dia 20, tínhamos tido também aqui a possibilidade de um topo, acabou por não se concretizar, pelo contrário, muito pelo contrário, além de não termos tido a quebra em baixa da zona de suporte, acabamos de ter a quebra em alta da zona de resistência e reparem no que aconteceu. A partir do momento que tivemos a quebra em alta da zona de resistência, um forte movimento ascendente. Nesta fase temos então, uma vez mais, uma potencial consolidação que poderá dar para qualquer um dos lados. Ou a consolidação quebra em baixa e aí podíamos ter aqui uma inversão até um pouco significativa de tendência, ou então a consolidação quebra em alta e continuamos com um movimento ascendente até que sinais mais fortes de inversão surjam. Para já não há pistas em qualquer um dos sentidos. Importante sim manter-nos então atentos aos 4.640 pontos sensivelmente para baixo e aos 4.690 pontos para cima. Se passarmos ao S&P, temos aqui uma situação relativamente próxima. Neste caso não tivemos um gap up tão significativo, ainda assim tivemos um salto bastante forte neste índice. Estamos também aqui a entrar já na zona de resistência. É uma zona de resistência bastante extensa, até porque neste caso não é uma resistência singular, é sim uma zona de conglomeração de preços. Ou seja, é provável que se dê aqui nesta fase um aumento da pressão vendedora de uma forma gradual. Não me surpreenderia se tivéssemos, por exemplo, aqui uma consolidação antes de termos uma definição de médio prazo. No que diz respeito ao gráfico horário, podemos ver aqui que no gráfico de 15 minutos tivemos já uma inversão. No gráfico horário temos uma situação semelhante àquela que acabamos de ver no Nasdaq. Aparentemente temos também aqui nesta fase a construir-se um padrão que poderá ser de inversão, por isso é necessário ter muita prudência e a potencialidade de haver aqui uma reversão da tendência de curto prazo. Neste caso seria importante, é possível que tenhamos pelo menos um pullback, aqui um movimento de extensão até à zona dos 2.085 pontos. Tudo que se ultrapasse dessa zona será bastante positivo para o índice. Se eventualmente tivermos uma pequena extensão e depois quebrarmos em baixo a zona de suporte, então, uma vez mais, a história repete-se e aí, nesse caso, nesse cenário, seria então bastante provável que tivéssemos uma correção, pelo menos, até à zona dos 2030, 2020 pontos, mas eventualmente podia inclusive significar um movimento um pouco mais prolongado, semelhante inclusive àquilo que aconteceu aqui no final de setembro,
para uma trajetória ascendente. Vamos então continuando a controlar com atenção aquilo que se passa nos índices americanos. Volto a repetir, para já não há ainda sinais de alerta, mas é importante mantermos atenção aos sinais que surgem no curto prazo e eventualmente se o Head and Shoulders se ativar, então muita prudência, porque é provável que uma correção maior se aproxime. Obrigado então pela atenção e um resto de bom fim de semana.